Então, o governo da besta. Bom, antes de eu falar, eu vou fazer um recorte aqui também. Essa fala vai ficar para outra. Depois eu vejo se cabe juntar tudo, se não cabe, se refaz o que eu vou refalar, porque vai publicar, né, no YouTube. Aqui ainda não está publicado, está gravando, depois eu posso recortar ou não recortar. Então, eu vou falar de uma outra coisa agora que é importantíssima. Existe um segredo na sociedade que as sociedades secretas, os partidos políticos e algumas instituições descobriram já há algum tempo. E nós não descobrimos que eles, ainda não sacamos que eles sabem desse segredo. E eu vou falar o que é. Todo comportamento humano, eu já vou reduzir, porque senão a aula vai ser sobre esse assunto e não sobre outro, e eu não quero usar isso como aula, eu quero usar o que está na Bíblia. Eu só vou fazer o comentário se for necessário. Então é o seguinte, o segredo é o seguinte, se descobriu, a origem dessa descoberta é outra situação que a gente vai ver aqui na aula, tá? Mas se descobriu que quem controla o imaginário de uma população, de uma cidade, de um grupo de pessoas, controla tudo daquela pessoa. Certo? As sociedades secretas, os partidos políticos, a mídia, sabe disso. Então, o que eles fazem? Eles alimentam o imaginário com aquilo que eles querem, porque eles sabem qual resultado eles vão ter. Então, o inimigo e os anjos caídos sabem como o homem pensa e sente, e sabem como alimentar esse imaginário do homem. E é por isso que o inimigo e os anjos caídos manipularam tanto o mundo até hoje. Tá? Esse segredo de estar dizendo, é assim, ó, pá, é o imaginário, é uma pergunta que eu estava há muitos anos perguntando. Eu falei, por que o inimigo tem tanta eficiência sobre essa raça humana? Aí um dia, na aula do Olavo de Carvalho, ele respondeu. É por causa do imaginário. Tá? Então nós vamos falar sobre o governo da besta e marca da besta, que tem tudo a ver com o imaginário humano. Tudo. Porque a partir desse imaginário que as pessoas construíram é que elas vão responder sim ou não à marca da besta. Tá? Senhor Jesus me ajuda, porque aqui estou tendo batalha espiritual para falar isso aqui, gente. Por favor, fique em comunhão. Eu só quero falar se for o que Deus me mandar falar. Mas o inimigo eu não quero que ele me interrompa, não. Então já está aqui, já está tirando coisa aqui. Vamos lá. Então o que significa esse imaginário? Para ser claro. Nós aprendemos a confundir realidade espiritual com o imaginário. Por exemplo, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, é imaginário. Jesus não é imaginário. Jesus é espiritual. Só que se você ensina para uma criança que existe Coelhinho da Páscoa e Papai Noel, que eles não veem e não tocam, e fadinha do dente, no dia que você falar de Jesus, que eles não veem e não tocam, eles vão achar que não existe, que faz parte do mesmo conjunto. E não é. Imaginário é diferente do espiritual. Certo? O espiritual é a realidade acima de nós. A imaginária é aquilo que a nossa mente associa como ideias e que nós aceitamos como uma forma de interpretação da realidade que não é acessível a nós. Inclusive a espiritual. Agora, o nosso imaginário, ele é resíduo de um ser caído. Os nossos sonhos que a gente tem à noite e as coisas que a gente tem no mundo das ideias e dos pensamentos e dos sentimentos é resíduo de uma comunhão quebrada. Por que é resíduo? Porque resíduo é como um curto-circuito que uma hora acende a lâmpada, outra hora não acende. Tem dias que você sonha algo que é um aviso. Tem dias que você sonha algo que é bobagem. Entendeu? É como um fio de mau contato. Tem dias que você pressente coisas e acontecem. E tem dias que você tem sentimentos que são inúteis. Entende o mau contato? Se nós fôssemos totalmente espiritualmente religados, toda a nossa mentalidade seria um circuito fechado em uma lâmpada acesa,
E os nossos sentimentos seriam os sentimentos de Deus, um circuito fechado e uma outra lâmpada acesa. Como houve uma queda, essas coisas ficam piscando, uma hora certa, outra hora não certa. Então não dá para usar todos os sonhos que uma pessoa tem como revelação. Assim como não dá para usar todos os sentimentos como verdadeiro, assim como não dá para usar todos os pensamentos como revelação, como voz de Deus, porque é um circuito falhando, tá bom? Então está bem explicado isso? Agora, o que está acontecendo com as pessoas que estão buscando uma comunhão com Deus a cada dia e se santificando? Eles estão restaurando essas conexões para ter um apuramento espiritual. Quando você fala apuramento espiritual, você está falando de uma categoria que vai resolver dois problemas para baixo, que é a mente e o coração. Entende? Quando você fala espiritual, você está falando de uma categoria acima. Se o espiritual estiver perfeito, a cura mental vem, a clareza mental é consequência, e clareza do coração é consequência. As religiões tentam fazer o contrário, elas tentam trabalhar o seu sentimento e o seu pensamento para tentar atingir o espiritual. É a autoelevação que não dá frustro. Coaching. O que é coaching? É você mudar suas ideias, mudar o seu pensamento. Algumas práticas de meditação, né, ligadas às culturas orientais, tenta trabalhar o seu sentimento. Só que a palavra de Deus diz assim, ó, você é um pecador e eu sou um salvador. Jesus falando, eu posso te salvar, eu posso te religar. Creia em mim, você vai ser religado. Então é tão rápido e tão automático que uma pessoa, nos últimos segundos, na cama de um hospital, pode se salvar. Somente, pum, Jesus, eu aceito, me repluga aí de novo. Né, o plug da tomada, aquele plug da tomada. Me religa, tchum, religa, pronto, salvo. E a gente não entende essa obra instantânea de Deus. E no nosso processo humano, que nós estamos passando, porque eu não estou numa cama do hospital e não recebi Jesus na última hora, mas eu tenho uma história de vida. Então, nessa história de vida, eu estou sendo usado por Deus para trabalhar em outras vidas, e vocês também em outras vidas, e assim, um processo multiplicativo. Certo? Mas tem gente que vai dar aquele fruto de última hora. Às vezes um pai, às vezes um avô, às vezes alguém que passou a vida inteira no pecado, na última hora ele crê em Jesus e se salva. Por quê? Porque é tão rápido essa religação que o próprio Deus faz, que não precisa dessas etapas de elevação que ele levaria uma vida inteira, que é o que as religiões pregam. E às vezes é uma caminhada sacrificial que nunca chega. Então, quando você fala de evangelho e graça de Deus, você está falando de uma tomada que está ali, ó, vai encaixar ali, tchum. Entende? É simples e rápido. Agora, tem situações que Deus fala assim, não, você ainda vai viver mais 20 anos desse processo e eu vou usar da sua vida como uma bênção. Ou então, esse é o teu último dia, você está na cama do hospital, você está salvo, vamos comigo para o céu. Pronto. Entendeu? Tem as duas maneiras de viver. Então, o que eu vejo nisso? Eu vejo algo maravilhoso do amor de Deus que não se prende às circunstâncias. Porque a religiosidade humana, a necessidade que o homem tem de fazer isso de forma própria, ela angustia, ela deixa a situação mais difícil, né? E ela não captura o amor de Deus. E quando você vê o impacto que Jesus faz quando ele entra numa vida, como que está acontecendo agora lá com os muçulmanos, Jesus aparecendo e resolvendo muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso, né? Quando Jesus entrou na minha vida, eu estava saindo fora do meu corpo, eu andava na rua me vendo de cima da cabeça, assim, olhando, vendo meu corpo para baixo, era assim que eu andava, entende? Eu estava num desespero espiritual terrível para tentar encontrar uma resposta para essa vida, entende? Então, o que é maravilhoso nisso
é que todas as outras coisas vão se ajustar a partir dessa religação instantânea que Jesus faz na vida de cada um e já fez. Por isso nós nos declaramos salvos, né? E uma coisa que eu descobri nas Escrituras, que Deus não escreve o nome de ninguém no livro da vida, ele só apaga, porque todos nós já estamos escritos. Então, quem apaga o nome do livro da vida somos nós mesmos. Entendeu? Somos nós mesmos que apagamos. Deus não escreveu ninguém para o inferno. Ele falou assim, que o inferno foi feito para diabo e seus anjos. Mas depois vocês vão saber por que Deus fez o inferno para diabo e seus anjos no curso de Guerra Celestial. Aqui você não vou poder responder. Mas o inferno está sendo alargado para caber pessoas que estão decidindo não crer em Jesus, não receber esse amor instantâneo, conectivo, sem nenhum trabalho, graça total. Entendeu? Aí o que acontece? Nós estamos num momento agora crucial da nossa história, em que as pessoas podem ser simplesmente, pum, religadas, e participar do arrebatamento. Que é o que Deus já mostrou para o irmão Geraldo e mostrou para mim. Existe a noiva e existe os convidados. Se a pessoa não se qualificou como noiva, mas vai ser salvo como convidado para a festa do casamento, mas vai ser tirado daqui, da grande tribulação. O que é maravilhoso. Entende? Então, agora eu vou emendar essa fala com o que foi falado lá no começo. Então, esse jeitinho gostoso de ganhar o coração das pessoas é totalmente válido por causa dessa hora. Abandonar esse meu método grotesco para um método mais suave é maravilhoso agora, né? Quanta gente a gente não quer salvar? É que Jesus que salva, mas a gente também pede por elas, né? Amém, irmãos?